Olá pessoal, tudo bem? Espero que você esteja tendo uma semana abençoada, esteja tudo bem com você, com a sua família. E eu queria te fazer uma pergunta. Você enfrenta embates, combate, batalha? Bom, todo mundo enfrenta, né? É uma pergunta retórica, na verdade, porque todo mundo enfrenta embates, enfrenta combates, enfrenta batalhas. Falando em batalha, eu me lembro muito uma vez eu li num livro e depois eu vi um documentário falando a respeito dos principais exércitos que já existiram. E eles falavam dos exércitos vikings, falava ali dos mongóis, dos principais exércitos que já existiam, né? Da guarda romana, né? O exército romano. E falava dos templários, e aí naquele comparativo que eles faziam, eles diziam que os templários provavelmente eram o exército mais preparado para o combate, porque eles tinham equipamento, todos eles utilizavam equipamento completo de guerra, né? Diferente de alguns exércitos que, por exemplo, só uma parte do exército utilizava o equipamento completo, não tinha escudo, vamos dizer, espada. Espada teria, mas assim, escudo e espada às vezes não tinham, por exemplo, ferramenta que podia guardar, né, ali o peitoral, né, enfim, as outras partes do corpo, capacete, mas no caso dos templários não, eles tinham todas as armas, né, de defesa ali, do pessoal ali do próprio corpo, e eles estudavam, eram militares de carreira, né, eles tinham uma carreira a seguir ali, diferente dos outros exércitos que tinham geralmente uma parte que eram os mercenários, eram pessoas que eram contratadas para lutar, e a outra parte eram pessoas, agricultores que se uniam ali para poder irem para a guerra. Então não eram pessoas tão preparadas assim. Então em preparação os templários seriam um exército mais preparado, porque eles estudavam os fundamentos, né? E tinham equipamento para poder enfrentar, né, os combates, as batalhas. E aí, por que eu estou falando desse assunto? Porque a reflexão que eu venho trazer hoje está lá em 2 Timóteo, né? 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Né? Por que é interessante a gente pensar a respeito de combate? Porque a gente sempre lida, né, com combate. E se a gente pensar em combate, a gente tem que pensar nas armas, né, que você tem para utilizar. No campo espiritual, Paulo ali, ele colocou em Efésios a armadura de Deus. Né? Então ele descreve de forma bem clara ali, né, sejais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e os calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tornando contudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. E aí ele tem toda a armadura que é fundamental para poder enfrentar o combate, né? Para estar preparado no combate. Mas é interessante que Paulo fala a respeito de combati um bom combate. Ele não está falando do resultado que teve em cada combate, das vitórias e derrotas, mas ele estava falando de um bom combate. Então, para enfrentar um bom combate, você precisa das armas, ele indica as armas ali, né, as armas espirituais para poder lidar com os combates, mas aí ele também fala a respeito de, quando a gente pensa nas armas ali, ele começa, combati o bom combate, acabei a carreira. Então supõe-se que se a pessoa teve uma carreira, ela enfrentou diversos combates, né? Para ter uma carreira, ela enfrentou os combates, alguns venceu, outros perdeu, mas ela enfrentou uma série de combates. E aí o que ele diz a respeito de um bom combate é estar preparado com os fundamentos e com as armas essenciais. E a arma que ele dá ênfase guardei a fé. Então a arma que ele dá ênfase ao final da carreira é a fé, que é o firme fundamento. Né? Então é interessante a gente pensar que a abordagem que ele está falando ali é que o fundamento principal na nossa vida, quando a gente vai lidar com todos os desafios, todos os combates,
a gente guarda a fé. E é interessante a gente ver o seguinte, que todas as armas, elas são cedidas por Deus, né? A couraça da justiça, né? O evangelho da preparação da paz, mas o escudo, ele depende da nossa intenção em crer naquilo que Deus está indicando, né? Assim, existe em nós um ponto vamos dizer assim, de colocar em prática a fé, né? Porque a fé, ela vem de Deus, mas exige de nós a atitude de crer naquilo que são as promessas de Deus. Então, assim, é interessante ele fundamentar, né, colocar, assim, guardar esse fundamento ao final de uma carreira, né? Porque a gente consegue enxergar que ele está falando, assim, de se preparar para um combate, não com a finalidade de pensar nos resultados, mas de se preparar para um combate. O bom combate se consegue quando você consegue cumprir uma carreira e guardar um fundamento. E a defesa é o fundamento principal que ele coloca aqui, né? Porque colocando a fé como a defesa. Porque ele guardeia a fé, então é o sentido de você guardar um fundamento. A gente começa a entender, até porque, por exemplo, a gente tem uma arma, a espada, mas a espada, que é a palavra de Deus, ela se põe como luz. A espada, ela não se apresenta como elemento de ataque, né? É um elemento para a gente poder discernir, né? Quando se fala da espada, né? A palavra de Deus era para poder discernir, né? É para trazer luz. Nos nossos embates, a gente precisa estar preparado para a defesa, e muito menos do que pensando no ataque, mas pensando em se defender. Quando a gente pensa nos esportistas, né, e times, e grandes times que tiveram, eles sempre falam assim, o principal fundamento é a defesa, né? Num time de futebol, nos times de basquete. Por quê? Porque o ataque, ele vai vir, né? É inquestionável, sempre vai acontecer o ataque. Mas a defesa é o fundamento principal, porque é ela que vai estar preparado para você conseguir lidar com o próximo movimento que pode existir, né? Então, é interessante a gente enxergar dentro desse contexto, né? De que nós estamos se preparando para um bom combate, seguindo um fundamento que é a fé, né, no sentido de que nós estamos defendendo. Então, o que eu queria nesse vídeo é te encorajar a buscar as armas ideais para você lidar com os aspectos da sua vida. Então, se você está lidando no aspecto espiritual, Paulo deixou bem claro as armas, a armadura de Deus, né? Nos aspectos emocionais, quais armas que nós precisamos de utilizar para poder lidar com as nossas batalhas emocionais. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Então, assim, é uma forma de você defender as suas emoções, né? É o conceito de defesa que está sendo relembrado ali, né? Então, eu acho que é importante a gente ter esse conceito, essa abordagem clara na nossa mente, para que nós conseguimos avançar dentro daquilo que é a profundidade da palavra, né? Da aplicação da palavra na nossa vida. Se a gente levar para o lado profissional, da nossa profissão, todo profissional ele defende alguma coisa. Por exemplo, o advogado defende uma causa, ele defende a necessidade de uma pessoa, né? Mas o dentista ele defende o sorriso de alguém. Um economista ele defende as finanças. Então, o fundamento da defesa é fundamental na nossa vida, para a gente não enxergar que a gente precisa de atacar, né? Mas sim o fundamento principal é defender. Porque a batalha, né, ela vai ser vencida em Cristo, né? Mas a armadura a gente vai buscar em Deus, entendendo esse fundamento. Então eu gostaria só de nesse vídeo encorajar você a buscar as armas que você precisa para poder lidar com todos os aspectos da sua vida. E assim nós vamos chegar ao final de uma carreira, né, entendendo, tendo um bom combate, como Paulo falou lá, né? Combati um bom combate, né? Acabei a carreira, mas eu guardei um fundamento
que é a fé que me dá, que me fortalece, que me mantém estruturado em todos os momentos, independente dos combates, das batalhas que eu vivi. Bom, essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para você hoje. Esteja em paz, que Deus te abençoe, você, sua família, sua casa. Abraço e tchau, tchau.